Entrevista. Bem, minha gente, agora chegou um momento muito importante da gente ficar mais instruído a respeito, principalmente da área do direito esportivo. Estamos aqui com 3 estudantes da Universidade de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é vizinho nosso aqui, bem no Largo do Caco. É uma faculdade tradicional no Rio de Janeiro e no Brasil, muito respeitada. Então nós temos aqui a Amanda Aires, a Nathalie Lassance e o Lucas Maleval, que são alunos que vêm trabalhando junto ao professor Ângelo Vargas na cadeira do Direito Esportivo, que é um professor que, além de advogado, é também formado em Educação Física, doutor na área de Educação Física, e com isso faz uma simbiose muito interessante e vamos tirar deles aqui um pouco mais do que eles andam fazendo na Universidade Federal, na Faculdade de Direito. Vamos começar pela Amanda Aires. Amanda, um bom dia. Bom dia. Fala para nós o seguinte, vocês andam fazendo uma série de estudos. Antes você estava conversando aqui em off falando de um deles. Você pode explicar para nós um pouquinho mais sobre isso? Bom, nosso primeiro trabalho aí que a gente teve como primeira pesquisa foi sobre violência. Violência simbólica e manifesta no desporto infanto-juvenil. Esse trabalho vai analisar como algumas leis a gente vê que é carente de uma legislação própria para esse desporto. Então, existem muitas transgressões às leis e a gente não vê uma legislação muito forte para esse tipo de desporto. Então, a gente propõe aí uma criação de uns tribunais pedagógicos para focar na educação desses jovens, que muitas vezes esse tipo de violência simbólica, violência manifesta nesse desporto. Muitas vezes as pessoas usam o desporto não como um meio de educação e, às vezes, a necessidade da vitória e do querer ganhar acaba atropelando o próprio direito do participante, que é a criança que, no meio disso tudo, fica desprotegido. É a pressão dos técnicos de um lado, do pai do outro e da sociedade do outro. É mais ou menos isso. E existe uma certa impunidade, né? O jovem, ele meio que acha que está imune a tudo, justamente porque não tem uma legislação específica para esse jovem. Bom, Nathalie Lassance, você também tem outros trabalhos aí, porque, na realidade, vocês fazem parte de um grupo de estudos que vem fazendo trabalhos e que daqui a pouco nós vamos falar de algo que vai ser uma culminância muito interessante dessas questões todas. Fala para nós um pouquinho mais dos outros trabalhos aí. Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes. Bom, os outros trabalhos que nós temos são o MMA e o impacto na sociedade brasileira, porque a gente acha que o MMA ele é um fenômeno esportivo que cresce muito, né? São vários espetáculos que movem milhões e milhões de dinheiro e hoje em dia existe até um debate para saber se o MMA deve ser classificado como um esporte ou só como uma modalidade, uma prática de lutas, né? E a gente fala bastante sobre essa questão e falamos sobre também a influência que o MMA pode estar trazendo para as crianças. Crianças podem estar mais agressivas, né, no ambiente escolar, e isso a gente fala muito, toca muito nesse assunto. E o outro trabalho é o Estatuto do Torcedor e a sua aplicabilidade, né, no contexto brasileiro. O Estatuto do Torcedor, ele é muito criticado porque ele ele foi inventado para funcionar bem, mas acho que até hoje não se tem uma substância nesse estatuto e ele não, é como dizem, né, não foi feito para pegar. É uma lei que acabou não pegando muito. Isso se reflete muito nas torcidas organizadas, na violência que ocorre nos estádios. O torcedor, hoje em dia, ele não tem muito conforto, não tem um transporte digno para chegar até os estádios, não tem essa segurança, né, por causa dessas brigas. Alimentação e higiene básica não ocorre nos estádios como deveria ocorrer. E esse é um tema muito importante atualmente por causa da Copa do Mundo, que vai entrar, e das Olimpíadas. Agora, você não acha que falta um pouco de cultura também? Ainda não entrou no processo da cultura brasileira essa questão de o cidadão ter a ideia real de que ele tem direitos e que tem canais para cobrar esses direitos. Eu acho que falta um pouco de cultura, um pouco mais de entendimento da população em relação a isso. E talvez os dirigentes não tenham também grande interesse que pegue esse tipo de estatuto.
Exatamente, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque no nosso trabalho que a gente vai apresentar na jornada de iniciação científica, nós falamos muito sobre isso, dos dirigentes não valorizarem muito o estatuto. Eles não divulgam nos sites todas as informações necessárias. Vai resvalar neles, porque Exatamente. Eles vão ter que melhorar a infraestrutura dos estádios. Exatamente. Os políticos vão ter que melhorar o acesso e a acessibilidade também, porque aí vem junto o pessoal, os portadores de deficiência, que aí fica pior ainda o direito do torcedor deficiente. E muitas pessoas, como você disse, não têm nem a ideia que existe um estatuto que dê todos esses direitos para esses torcedores. Tem não somente de conforto e segurança, como também a organização e a transparência da competição, porque... Ele tem que saber se o time vai jogar com o time reserva, por exemplo. Falta muita informação. Ele paga para ver os melhores. Chega lá, o time está disputando 2 competições, bota o time reserva. É o direito dele cobrar um ressarcimento. Nós fizemos uma pesquisa observacional em que, nos jogos de basquete que nós fomos, não divulgavam nem a quantidade das pessoas, o público pagante, nada. Não tinha nenhuma divulgação que, no Estatuto do Torcedor, obriga que tenha. Né? O nosso amigo Lucas Maleval vai falar melhor sobre isso. Falando isso, então, aqui para o Lucas Maleval, que está só observando, ladies first, né? Primeiro são as damas, agora é a tua vez de falar, Lucas. Bom dia, Wagner. Bom dia, os amigos de casa. A Nathalie tocou num ponto importante, que é o estatuto, que a gente está estudando bastante. O que acontece? O esporte está cada vez mais em evidência. Então, chegou a hora da gente avaliar a organização. O estatuto, assim como as leis brasileiras, a Constituição, na verdade, é lindo, mas tem que ter prática. O que falta é fiscalização, porque o estatuto, ele é para o torcedor. Só que, foi o que ela falou, a gente fez uma pesquisa, futebol... basquete no NBB, que é uma competição importantíssima. Não tem público, divulgação de público e renda. Eu fui num jogo, o Flamengo joga no NBB, que a torcida visitante ficou do lado, sem mínima segurança. A questão da ambulância. Segunda-feira eu fui no STJD, eu vi um julgamento que a ambulância chegou 7 minutos depois do horário previsto para o jogo. Quer dizer, a lei exige que tem que ter segurança antes, durante e depois. Se acontece alguma coisa com alguém, o que vai se fazer? Então está sendo muito desrespeitado. E outra, o torcedor, ele não tem conhecimento. Para ele hoje em dia a gente vai pro estádio com a pior roupa, porque se tornou O sujeito só bota a camisa do time dentro do estádio. Dentro do estádio, vai sem camisa pro estádio. O direito de ir e vir está truncado. Juntamente com isso, Wagner, a gente preza os artigos que estão no Estatuto. Transparência na organização, o regulamento, os ingressos, que é um problema absurdo. A questão dos cambistas, o Estatuto diz, é proibido vender ingresso por preço superior ao que é vendido na bilheteria. É uma festa cambista, sobretudo nas partidas finais, semifinais, é uma festa. E a gente vê, lamentavelmente, a PM perto e negligente. Então, a gente tem que tentar tocar nesse assunto até para informar melhor as pessoas, porque você pagou ingresso, você sustenta o esporte, então nada melhor do que você receber isso em troca. Na realidade, pelo que vocês estão percebendo, é um mundo de coisas a serem investigadas e a serem cobradas, no geral, e é muito importante ter uma cadeira de direito esportivo. Eu vejo assim, como é que os próprios alunos da universidade percebem essa cadeira de direito esportivo, que muitos até não têm muita noção, às vezes, do conteúdo e tal. Como é que está sendo isso dentro da universidade, essa movimentação? Quem é que quer falar primeiro sobre isso? Quer falar, Amanda? Ou a Nathalie fala? Eu acredito que, pelo crescimento dessa cadeira do direito desportivo, muitos alunos estão procurando mais. E tem gente até de fora da faculdade que me pergunta: nossa, Nathalie, você tem prazer de fazer direito desportivo? Porque a minha faculdade não tem. Então, a gente encara isso muito, muito feliz. Eu fico muito feliz de poder ter feito direito desportivo. E nós realizamos até o primeiro simpósio de direito desportivo, né, que foi lá na Faculdade Nacional de Direito, que contou com várias autoridades, foi muito bom, foram várias palestras muito boas, né? E o nosso próximo projeto, que vai começar mês que vem, é o primeiro curso de capacitação de auditores da Justiça Desportiva,
né? É o primeiro curso, e a Faculdade Nacional de Direito, ela é pioneira nesse curso. Então, a gente encara isso com muita importância. A gente tem muito orgulho de estar participando desse grupo de pesquisa para poder difundir mais o direito desportivo. E eu acredito que os convidados se sentem muito honrados em poder participar desse projeto pioneiro, que são os grandes juristas que estão aí à disposição de vocês para poder discutir essas questões. Exatamente. Eu acho que eles encaram muito bem isso. Eu acho que eles se sentem muito honrados de poder participar desse. Vocês estão tendo alguma dificuldade em conseguir que eles venham, Amanda? Não. Todos têm uma... acho que é um orgulho muito grande para qualquer jurista ser convidado para esse curso, que, como a Nathalie falou, é pioneiro e é uma área que está crescendo muito, que a gente vai ter muita oportunidade. Eu acho que vai ser ótimo para a gente. Eu vejo o seguinte, tem aí curso de capacitação de auditores de justiça desportiva. Isso pode originar também um grupo de fiscalização, que deve ser o futuro dessa questão aí. Além dos auditores, ter fiscais também, que acompanhem, de repente, essas... Eu acredito que acaba sendo um subproduto dessa questão da auditoria, para poder até alimentar. Porque não vai ter auditor para isso tudo, né? Mas seria interessante ter fiscais desses grandes eventos esportivos. Wagner, é importante falar isso porque os auditores, hoje, eles são indicados. Não há um concurso exatamente para ser auditor. Então, a gente entra numa discussão que é muito... até polêmica, que é os times dos auditores, que como eles são indicados, existe essa polêmica. Então, a gente pesquisou com alguns auditores, ex-auditores, que deram opinião que ser indicado, às vezes, não é o melhor caminho. Bom, essa é uma discussão por outra hora. A gente está tentando, nesse curso, formar, instruir. Tomara que dê certo. Mais alguma coisa a acrescentar em relação a esses projetos? Convite... Bom, a gente queria informar que nós vamos divulgar mais à frente 2 artigos que vai sair. Um artigo sobre o MMA, né, sobre o trabalho do MMA, que vai sair na revista EF Deportes, na Argentina. E o outro artigo sobre a violência no desporto infanto-juvenil, como a gente comentou também, na revista Pesquisa em Saúde do Pará. Né? E, bom, para acrescentar... É bom dar um site também, né? Para o pessoal quiser acessar essas informações todas. Bom, os nossos contatos são o e-mail, que é desportivofnd@gmail.com. Repete, por favor. desportivofnd@gmail.com. E tem o Facebook, né? Que é facebook.com/desportivofnd. E tem um canal no YouTube também, youtube.com/desportivofnd. Eu só gostaria de agradecer também a oportunidade e mandar um abraço pro pessoal do grupo, também o resto do pessoal que não pôde vir, não pôde estar presente, e ao nosso professor e orientador, Ângelo Luiz de Souza Vargas. Bom, a gente tem que agradecer, porque nós estamos aqui tomando uma aula e mostrando para as pessoas, acordem, os seus direitos estão pululando por aí, é preciso que vocês tomem conta também, que sejam os grandes fiscais. O grande fiscal, na realidade, tem que ser a própria população. Exatamente. Mas para isso precisa de esclarecimento. Exatamente. Obrigado, Amanda. Obrigada. Obrigado a Nathalie e ao Lucas. Obrigado, Wagner.